Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam derramadas sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui com você em mais um momento de fé, de oração. Nós vamos formar aqui, irmãos, uma grande corrente de oração que vai se estender cada vez mais. Amém? Eu tenho trazido aqui mensagens da palavra de Deus. Aqui eu não falo de religião, eu não falo de placa de igreja, também não critico ministérios, eu só quero trazer uma mensagem que transforma, porque assim aconteceu comigo e eu creio que com você não vai ser diferente. Eu creio que se Deus fez na minha vida, não tem nada mais que Ele não possa fazer, porque eu sou um milagre. Eu acredito que muitos de vocês que estão me ouvindo já estão experimentando este milagre. Você que já entregou sua vida para Jesus, saiba que o maior milagre de todos é a sua salvação. O restante são dádivas, são presentes de Deus para nós. Amém? Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas eu imagino que você enfrentou muitas batalhas. Mas Deus sabe de tudo, né, irmãos? Deus é aquele que nos conduz, aquele que tem planos muito maiores que os nossos. Inclusive a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então hoje eu vou te mostrar aqui como acontece no mundo espiritual. Quando você ora, quando você decide buscar ao Senhor, o inimigo muitas vezes ele vai tentar roubar a sua bênção. O inimigo ele está procurando somente uma brechinha para tentar te desanimar, te colocar para baixo. E o que o Espírito Santo me mostrou aqui é que muitos de vocês estão completamente desanimados. Mas eu vou trazer uma palavra que vai trazer ânimo, esperança para você. Amém? É a respeito da história de Neemias. Eu não sei se você conhece a história dele, mas a Bíblia diz que um dia o irmão de Neemias chegou até ele e trouxe uma notícia que ele não queria ouvir de modo algum. E ele disse: olha, Neemias, as muralhas de Jerusalém estão totalmente derrubadas. Pessoas atacaram Jerusalém, os inimigos atacaram e agora nós estamos sendo envergonhados, estamos sofrendo chacota, estamos sendo desprezados e o que é pior, estamos sendo levados cativos, aprisionados para as outras nações. Então Neemias, a Bíblia diz que ele simplesmente sentou e chorou. Não tinha o que fazer, afinal ele estava trabalhando em uma terra distante, ele não estava lá perto, ele estava trabalhando no palácio do rei como copeiro e não tinha nada a ser feito, não tinha nada que pudesse ser feito. Só que ele orou e ele entregou nas mãos do Senhor. E o que aconteceu? O rei, quando viu que Neemias estava triste, abatido, e ele não era assim normalmente, afinal ele era um homem de Deus, e não estou dizendo que nós que temos Jesus no coração não podemos ficar tristes, mas a marca do verdadeiro cristão é o otimismo, é o bom ânimo, não é assim? É aquela alegria que vem do Senhor. Só que naquele dia Neemias não estava assim. E ele então falou para o rei: olha, rei, como eu posso estar feliz se o meu próprio povo está sofrendo vergonha e humilhação? Então, o rei, Deus, tocou no coração do rei e ele deu carta branca para Neemias. E foi então que Neemias ele teve liberdade para sair do seu trabalho e ir lá ajudar os seus irmãos, a reconstruírem as muralhas de Jerusalém. Amém? Então, nós vamos ler aqui agora o que está escrito no livro de Neemias. Preste muita atenção, porque não pense que foi fácil. Se na sua vida também não está sendo fácil, talvez seja um grande sinal de que você está no caminho certo. Não pense assim: mas deve ter alguma coisa de errado. Irmãos, às vezes o simples fato de obedecermos a Deus, de acordarmos pela manhã com um sorriso no rosto, isso já incomoda as pessoas. Então eu quero ler uma passagem que fala exatamente sobre isso. Preste muita atenção. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Olha isso, irmãos, olha que coisa terrível. Como é ruim, nós vermos pessoas invejosas,
pessoas que não querem o nosso bem, pessoas ciumentas. E nós vemos esse homem aqui chamado Sambalate, que era o governador de Samaria, que é uma cidade que ficava no norte de Judá. Esse homem, ele estava com inveja, na verdade ele estava irado, porque ele descobriu que Neemias queria reconstruir as muralhas de Jerusalém, né? E esse homem então estava muito raivoso, porque ele não queria que Neemias reerguesse os muros, porque ele sabia que assim Jerusalém ia recuperar a sua força e a sua dignidade. E assim ele não poderia mais invadir aquela cidade e se aproveitar das suas fraquezas. Irmãos, pode ser que na nossa vida, muitas vezes isso aconteça. Talvez na sua vida esteja acontecendo assim como aconteceu com Jerusalém. Você está desolado, abandonado, sendo motivo de humilhação para os seus inimigos. É como se os seus muros estivessem derrubados, destruídos. Irmãos, os muros significam proteção, significam segurança. E uma cidade sem muros simboliza o quê? Uma vida desprotegida, sujeita à invasão do inimigo. Não é assim? E então o que acontece? Pessoas se aproveitam de você, pessoas abusam da sua bondade e o que é pior, elas pisam no seu coração, nos seus sentimentos, como se fosse um lixo. Sabe, tem pessoas que não têm um pingo de amor por nós. Pessoas que nós jamais deveríamos caminhar perto delas, porque elas só nos colocam para baixo, pessoas só nos humilham e desacreditam dos nossos sonhos. Se você é casado, deixa eu te dizer uma coisa. Deus te chamou, Deus te colocou aí do lado dessa pessoa. Não é para você colocar ela para baixo, mas é para você acreditar nos sonhos dela. O casamento é você fazer o outro feliz. E assim o outro também vai te fazer feliz. Não é você buscar a sua própria satisfação, entendeu? É por isso que tem muito casamento que está destruído, porque um não incentiva o outro a crescer, sabe? Tem pessoas que por ciúmes, sabe o que ela faz? O marido às vezes deixa a mulher dentro de casa. A mulher não pode sair um minuto sequer, por causa dos ciúmes e também porque não quer ver a esposa crescendo, a mulher prosperando. É lógico, irmãos, a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, mas a Bíblia não fala sobre escravidão, a Bíblia não fala sobre humilhação. Isso tudo é inaceitável, isso não tem nada a ver com o amor e principalmente com o amor de Cristo, tá bom? E se a gente ler então o capítulo de Neemias, né, todo o capítulo, nós vamos ver no capítulo 4 que o povo de Judá, ele tinha se afastado do Senhor. E agora o que estava predominando lá? A idolatria. Irmãos, a idolatria, ela sempre fecha os céus sobre a nossa cabeça. A idolatria é um pecado que muitas vezes a gente ignora porque a gente acha que são somente imagens de ídolos, né? Muitas vezes a gente acha que é somente algo que é visível, mas muitas vezes a idolatria está no coração. E talvez seja o seu time de futebol, talvez seja um pastor que você não somente admira, mas você coloca a sua dependência nele. Talvez seja a sua mãe, o seu pai. Irmãos, o nosso coração é uma fábrica de criar ídolos, de fabricar ídolos. Quem disse isso foi Martinho Lutero. Então, irmãos, nós precisamos entender que a idolatria é o que nos afasta do Senhor completamente, e aí nós abrimos brechas para o inimigo e ele tem permissão para vir nos atacar, para vir nos humilhar, entendeu? E depois que aquele povo de Israel foi tão advertido diversas vezes pelos profetas, né, do passado, Jerusalém acabou sendo invadida e destruída porque o povo não obedeceu à voz do Senhor. E esse é o problema. Muitas vezes o Espírito Santo ele fala com a gente: abandone esse pecado, saia desse relacionamento, e a gente não quer obedecer. E aí o inimigo então encontra legalidade para agir na nossa vida, entendeu? Então o povo acabou sendo levado como escravo em um cativeiro que durou 70 anos. Dá para imaginar isso? Até que o rei Ciro permitiu que eles voltassem e reconstruíssem o templo e os muros da cidade. E aí então a Bíblia mostra que Deus honrou Jerusalém. Deus teve misericórdia, compaixão, e através de Neemias ele reconstruiu os muros da cidade e restaurou a dignidade do povo. Eu quero ler com você o que está escrito no capítulo 6. Preste atenção. O muro ficou pronto no dia 21 de Elul, em 52 dias. Quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho,
pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Amém? Olha que coisa linda, irmãos. Da mesma forma, Deus quer reconstruir os muros da sua vida. Ele quer fechar as brechas. Brechas é aquele buraquinho que fica ali na parede e que você não dá importância, mas é através dali que o inimigo tem ganhado espaço. Irmãos, nós precisamos reconstruir os muros, precisamos fechar essas brechas, porque o inimigo ele não brinca. Tudo começa, sabe, com pequenas coisinhas. A Bíblia diz que são as pequenas raposinhas que estragam a vinha, ou seja, são as pequenas coisas que a gente não dá importância. Quando vê aquilo vai tomando um tamanho tão grande, né? Uma proporção tão forte, e aí a gente, quando vê, já está com a vida derrotada, destruída. Não pense assim, mas eu já sou crente há tantos anos e nada pode acontecer comigo. Irmãos, não podemos tentar ao Senhor. Tem muitas pessoas que conhecem a palavra, mas não praticam, e por isso a vida delas não prospera. Parece que algo está sempre amarrado, algo sempre está travado. E é por isso que a gente tem que reconhecer os nossos pecados, confessá-los ao Senhor e principalmente abandoná-los. Aí a Bíblia diz que então alcançaremos a misericórdia. Amém? Então faça aí uma reflexão se você tem deixado alguma brecha, se você talvez está passando por lutas, o Espírito Santo vai te mostrar o porquê disso. Talvez seja simplesmente porque você está no caminho certo, você não tem feito nada de errado, isso é muito bom, mas você tem que ficar atento porque o inimigo ele trabalha 24 horas para tentar nos destruir, tá ok? Então agora nós vamos orar. Eu peço que você clique em gostei, isso incentiva outras pessoas a compartilharem o vídeo, e deixe aqui os comentários também se você foi tocado por esta palavra. Escreva assim: Deus falou comigo nesta mensagem. Escreva dessa maneira, isso vai incentivar outras pessoas, tá bom? E agora, se você puder também, feche os teus olhos. Eu quero orar por você agora e nós vamos cancelar todo ataque do mal contra a nossa vida, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença, meu Deus, para Te agradecer por mais um dia de vida. Oh, meu Deus, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Pai, abençoa a vida dessa pessoa, para que essa pessoa consiga ter uma vida transformada, Pai. Não aceitamos, Senhor, viver uma vida derrotada, sofrendo zombarias, humilhação. Pai, eu Te peço, proteja a nossa vida e guerreia por nós, Senhor. Nós não podemos, Senhor, revidar, mas a Tua palavra diz que a vingança pertence ao Senhor. Oh, meu Deus, não deixa a gente achar que o Senhor não nos ama porque estamos passando por luta. Na verdade, o fato de estarmos passando por luta mostra muitas vezes que estamos do caminho certo, do lado do vencedor, e é só questão de tempo para os nossos inimigos saírem do nosso caminho. Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimento para entendermos quando o inimigo está tentando nos colocar para baixo e nos desanimar. Não nos deixe esquecer, Senhor, que através do sangue de Jesus derramado naquela cruz, nós temos valor, nós nos tornamos seus filhos e por isso estamos seguros na Tua presença. O mundo nos valoriza por aquilo que a gente tem, mas o Senhor nos ama por quem a gente é. Oh Deus, eu Te glorifico, Senhor, porque esta mensagem fortaleceu o nosso coração. Eu Te peço, Pai, que essa corrente de fé prevaleça, Senhor. Muitas vezes o inimigo tentou contra esta obra, só eu sei as lutas que eu enfrentei, porque o inimigo não fica satisfeito. Mas, Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor está guerreando por mim. O Senhor está trabalhando em nosso favor. E eu Te peço, Pai, que nenhum demônio, Pai, encontre brechas, que o Senhor cubra a nossa vida com o Teu sangue, Jesus, e que em momento algum a gente se afaste da Tua verdade. Oh, Pai, a Tua palavra diz que o diabo é homicida desde o princípio e que ele não se apegou à verdade, porque não existe verdade nele. Por isso eu Te peço, Pai, que o Senhor nos livre da mentira, que o Senhor nos livre de todo pensamento negativo, de tudo aquilo que abre brechas para o mal. Senhor, que os nossos olhos, os nossos ouvidos, todos os nossos sentidos sejam consagrados ao Senhor agora. Que a gente vive em santidade, com o nosso coração clamando a cada dia. Venha, Senhor Jesus, volte logo, Senhor, porque este mundo está muito difícil, mas o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus.